E estamos online, pode começar, Dani. Ok, boa noite. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso curso de extensão Lectura Dantes em Curitiba, um curso promovido e realizado pelo Curso de Letras Italiano da Universidade Federal do Paraná, em colaboração com o Consulado Geral da Itália, cumprindo a função das universidades públicas de produzir e divulgar conhecimento e cultura de forma gratuita e, esperamos, com qualidade. Porque é isso justamente que é uma das funções precípuas da universidade pública. Por isso nós temos que preservar sempre muito o ensino público, gratuito e de qualidade. Muito bem. Estamos hoje chegando no canto 27 do Purgatório. Temos aqui uma representação. O original é um pouco desbotado, tá? Então quem não está vendo essa reprodução aqui um pouco desbotada, né, desta aquarela do William Blake, é porque o original também é assim, com as cores muito tênues. Mas, enfim, é um quadro muito bonito, né, do William Blake, que representa este canto, Dante, Virgílio e Estácio, que devem atravessar essa barreira de fogo para poder passar para o paraíso terrestre. Então, nós estamos aqui no último dos terraços. Dante já conversou com a última das almas de todo esse longo processo, esse longo percurso que ele fez de ascensão, de subida do purgatório, em que ele conversou com almas de todos os terraços, então passou por todos os pecados, e a última das almas foi a do poeta provençal Arnaut Daniel, que faz a última, como dizer, recita a última poesia do purgatório, do verdadeiro purgatório, né? O purgatório no sentido dos terraços em que há sofrimento e aprendizagem. Então Dante conversou com Arnaut Daniel e agora eles têm que subir, né? Dante, Virgílio e Estácio têm que subir para o paraíso terrestre. Bem, então nós estamos aqui diante desta barreira de fogo e surge um anjo. O último dos anjos que Dante vai ver aqui no purgatório, nesta parte do purgatório, né, depois quando eles atravessam o fogo, vai haver outro anjo, mas aquele anjo já está ainda neste terraço, mas já é uma espécie de guardião do paraíso terrestre, né, porque ele já está do lado de lá da barreira de fogo. Então, aqui, antes de atravessar, Dante, Virgílio e Estácio encontram o anjo da castidade, né, que é a virtude contrária à luxúria, e que vai endereçá-los à passagem para o paraíso terrestre. Aqui há, então, esta última fase, este último ritual de purificação, ou de finalização da purificação de todas as almas, porque todas as almas, nós depreendemos isso da narração de Dante, todas as almas têm que passar por essa barreira de fogo para concluir o processo de purificação. Então, Dante também vai ter que fazer isso para poder subir. Assim que eles atravessam essa barreira de fogo, já está se pondo o sol. E como vocês devem lembrar, não se pode subir no purgatório durante a ausência de luz do sol. Então os poetas vão ter que esperar durante toda a noite e, naturalmente, Dante dorme. Os outros dois poetas, Virgílio e Estácio, são almas e as almas não precisam dormir. Então, as almas não dormem, mas Dante dormirá. Pela terceira vez, né? Pela terceira noite consecutiva. E vai ter o terceiro sonho, né? Porque, se vocês lembrarem, Dante dorme no canto 9, no canto 18 e agora aqui no canto 27, né? Os múltiplos de 9, né? 9, 18, 27.
né? Não é por acaso essa simetria, né? Claro, Dante sempre está muito atento à questão da simetria, seja entre cantos, seja entre as cânticas, né? Inferno, Purgatório e Paraíso, seja entre momentos diferentes do inferno e do purgatório. Então, a simetria é um elemento muito importante na estrutura, na construção dos cantos para Dante. Bem, Dante está aqui já na sexta noite do seu percurso, né? Se vocês lembrarem, ele passou a primeira noite perdido na selva escura, a noite de quinta para sexta, de sexta para sábado no inferno, de sábado para domingo subindo do inferno para o purgatório, a noite de domingo para segunda, então a quarta noite da sua jornada é a primeira noite em que ele vai dormir, a noite de domingo para segunda. Ele está lá no antipurgatório, e ele dorme e sonha que uma águia o está levando para o alto, em direção à luz, em direção ao sol. Quando ele acorda, na verdade, foi Santa Lucia, ou Santa Luzia, que o levou para diante da porta do verdadeiro purgatório. Então, essa era a quarta noite, a noite de domingo para a segunda. A noite de segunda para terça, ele está lá no terraço dos assidiosos, dos preguiçosos, e lá ele se adormenta. Esse é o canto 18. Então, ele se adormenta no final do canto 18, ele adormece no final do canto 18, se adormenta é italiano, né? Ele adormece no final do canto 18, e aí no comecinho do canto 19 é que ele vai descrever o sonho que ele teve. Aquele sonho, que é ali na passagem do terraço da preguiça para o terraço da avareza, no canto 18, depois início do canto 19, ele vai sonhar com aquela mulher toda deformada, desfigurada, extremamente feia, gaga, mas que ele vai olhando e ela vai se tornando cada vez mais bela sob o seu olhar, até se tornar uma belíssima mulher que tem um canto maravilhoso como de uma sereia. É a alegoria dos bens mundanos, né, de forma geral. Então, isso é na passagem do canto 18 para o 19. E agora, nós estamos então aqui na sexta noite da sua jornada, é a noite da terça para a quarta-feira, né? Se vocês lembrarem, a viagem de Dante começa, o percurso todo de Dante começa lá na floresta em que ele está perdido, a floresta do mal, a floresta do pecado, enfim, na noite de quinta-feira. Então passa quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e agora a noite de terça para quarta, estamos agora na noite de terça para quarta. E é a terceira noite, então, em que ele dorme, o terceiro sonho que ele tem, e desta vez ele vai sonhar com dois personagens bíblicos, né, duas irmãs, Lia e Raquel, filhas de Labão, ambas mulheres, esposas de Jacó. Bem, nós vamos ver na sequência, então, depois qual é a simbologia, qual é a alegoria disso, né? De modo geral, a representação ligada a Lia e Raquel era muito simples e muito conhecida por todos na época de Dante, né? Lia simboliza a vida ativa e Raquel a vida contemplativa, né? Ambas necessárias para viver bem e para se aperfeiçoar, né? No âmbito da sociedade e no âmbito religioso. Então, a vida ativa e a vida contemplativa. Mas há uma simbologia um pouco mais extensa do que isso, né? Nós vamos ver quando chegarmos lá na descrição do sonho. E depois disso, quando Dante acorda, então, já está amanhecendo, amanhã de quarta-feira, e Dante vai chegar ao paraíso terrestre, então, ao amanhecer, exatamente como aconteceu quando ele chegou ao purgatório. Dante entra no inferno quando está começando a anoitecer. Bastante adequado, né? Entrada no inferno, ele entra já no escuro, nas trevas. Chegando ao purgatório, ele vai chegar ao amanhecer, então está se fazendo a luz. Obviamente, a representação da luz está sempre ligada a Deus, então é uma ideia muito positiva sempre. Então, aqui, para entrar no paraíso terrestre, novamente ele vai entrar ao amanhecer. Então, o sol vai
iluminar a sua fronte, a sua face, quando ele está subindo para o paraíso terrestre. E nós vamos ter aqui no final deste canto, né, um final bastante emocionante, porque nós vamos ter aqui as últimas palavras, o último discurso de Virgílio a Dante. Depois disso, Virgílio não fala mais. Ele não desaparece ainda, né? Mas ele continua acompanhando Dante, mas não há mais nenhuma fala, nenhum discurso, nenhuma palavra de Virgílio. E esse último discurso que ele faz aqui no final do canto é justamente para coroar Dante como um seu igual. O discípulo finalmente igualou o mestre, aprendeu tudo aquilo que poderia e deveria aprender, e agora se igualou ao mestre, e naturalmente vai acabar superando seu mestre, porque Virgílio, apesar de ser representado aqui como esta alma moralmente perfeita, filosoficamente perfeita, Virgílio não prossegue. Chegando aqui, Virgílio vai ter que voltar para o limbo, que é a sua morada eterna. E Dante, deste ponto para frente, vai continuar evoluindo. Então, o discípulo vai superar grandemente o mestre. Mas este discurso de Virgílio é, digamos assim, a coroação, a crisma final de Dante. Crisma no sentido original mesmo da palavra, né? Crisma é uma palavra grega que significa unção. Então, o ato de ungir e confirmar, né? A crisma é a confirmação de uma verdade, neste caso religiosa, né? Religiosa e filosófica. Virgílio está coroando Dante como um seu igual que vai superá-lo. Então é extremamente tocante esse último discurso de Virgílio. Bom, nós vamos ver tudo isso logo após a leitura da nossa querida professora Pauleta, que ainda está na Itália, mas agora está na sua amada Sicília, na sua amada Siracusa. Então, diretamente da cidade de Siracusa, Pauleta vai fazer a leitura para nós. Pauleta, por favor. Grazie, Hernani. Sì, come quando i primi raggi vibra, là dove il suo fattor lo sangue sparse, cadendo Ibero sotto l'alta libra e l'onde ingange da non arriarse, sì stava il sole, onde il giorno s'engiva come l'angel di Dio lieto ci apparse. Fuor della fiamma stava in su la riva e cantava, beati mundo corde, in voce assai più che la nostra viva. Poscia, più non si va se pria non morde, anime sante, il fuoco, intrate in esso e al cantar di là non siate sorte. Ci disse come noi li fummo presso, perch'io divenni tal, quando lo ntesi, qual è colui che nella fossa è messo. In su le man commesse mi protesi, guardando il fuoco immaginando forte, umani corpi già veduti accesi. Volsersi verso me le buone scorte, e Virgilio mi disse, figliuol mio, qui può esser tormento, ma non morte. Ricorditi, e se io, sovresso Gerion, ti guidai salvo, che farò ora presso più a Dio? Credi per certo che se dentro all'albo di questa fiamma stessi ben 1000 anni, non ti potrebbe far d'un capel calvo. E se tu forse credi ch'io t'inganni, fatti ver lei, e fatti far credenza con le tue mani al lembo di tuoi panni. Pon giù omai, pon giù ogni temenza, volgiti in qua e vieni, entra sicuro. E io, pur fermo e contra coscienza, quando mi vide star pur fermo e duro, turbato un poco disse, or vedi figlio, tra Beatrice e te è questo muro. Come al nome di Tisbe aperse il ciglio Piramo in su la morte e riguardolla, allor che il gelso diventò vermiglio, così la mia durezza fatta solla mi volsi al savio duca, udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla.
Ond'ei crollò la fronte e disse: «Come? Volenci star di qua?» Indi sorrise come al fanciul si fa che è vinto al pome. Poi dentro al foco innanzi mi si mise, pregando Stazio che venisse retro, che pria per lunga strada ci divise. Siccome fui dentro, in un bogliente vetro, gittato mi sarei per rinfrescarmi, tant'era ivi lo incendio senza metro. Lo dolce padre mio per confortarmi pur di Beatrice ragionando andava, dicendo: gli occhi suoi già veder parmi. Guidavaci una voce che cantava di là, e noi, attenti pure a lei, venimmo fuori, là ove si montava. Venite, benedicti patris mei, sonò dentro un lume che lì era, tal che mi vinse e guardar nol potei. Lo sol sen va, soggiunse, e vien la sera, non v'arrestate, ma studiate il passo, mentre che l'Occidente non si annera. Dritta salia la via per entro il sasso verso tal parte ch'io toglieva i raggi dinanzi a me del sol, che era già basso, e di pochi scaglion levammo i saggi che il sol corcar per l'ombra che si spense, sentimmo dietro, e io e li miei saggi. E pria che in tutte le sue parti immense fosse orizzonte fatto d'uno aspetto e notte avesse tutte sue dispense, ciascun di noi d'un grado fece letto, che la natura del monte ci affranse, la possa del salir più è il diletto. Quali si stanno ruminando manse le capre, state rapide e proterve sovra le cime avante, che siempranse tacite all'ombra, mentre che il sol ferve, guardate dal pastor che in su la verga poggiato s'è e l'or di posa serve, e quale il mandrian che fuori alberga, lungo il pecuglio suo queto pernotta, guardando perché fiera non lo sperga. Tali eravamo tutti e tre, a lotta, io come capra ed ei come pastori, fasciati quinci e quindi d'alta grotta. Poco parer potea lì del di fuori, ma per quel poco vedea io le stelle di lor solere e più chiare e maggiori. Sì ruminando e sì mirando in quelle mi prese il sonno che sovente, anzi che il fatto sia, sa le novelle. Nell'ora credo che dell'Oriente prima ragione il monte Citerea, che di foco d'amor par sempre ardente, giovane e bella in sogno mi parea, donna vedere andar per una landa, cogliendo fiori, e cantando dicea: sappia qualunque il mio nome dimanda, chi mi son lia, e vo movendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio qui m'addorno, ma mia suora Rachel mai non si smaga dal suo miraglio e siede tutto giorno. E lei di suoi begli occhi veder vaga, com'io dell'adornarmi con le mani, lei lo vedere e me l'ovrare appaga. E già per gli splendori antelucani che tanto a pellegrin surgon più grati, quanto tornando albergan men lontani, le tenebre fuggian da tutti i lati, e il sonno mio con esse, ond'io levami, veggendo i gran maestri già levati. Quel dolce pome che per tanti rami cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fame. Virgilio in verso me queste cotali parole usò, e mai non furo strenne che fosser di piacere a queste iguali. Tanto voler sopra voler mi venne, dell'esser su, ch'ad ogni passo poi al volo mi sentia crescer le penne. Come la scala tutta sotto noi fu corsa e fummo in su, il grado superno in me ficcò Virgilio gli occhi suoi e disse: il temporal foco e l'eterno veduto hai, figlio, e sei venuto in parte dov'io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte, lo tuo piacere omai prendi per duce, fuor se dell'erte vie, fuor se dell'arte.
Vedi lo sol che in fronte ti riluce, vedi le erbette, i fiori e gli arbuscelli che qui la terra sol da sé produce, mentre che begnan lieti gli occhi belli che lacrimando a te venir mi fenno. Sederti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettar mio dir più né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora, non fare a suo senno, perch'io te, sovra te, corono e mitrio. Muito bom, muito bom. Obrigado, Pauleta, muito bonito. Grazie. Ok, então, depois dessa magnífica, maravilhosa leitura, vamos lá para comentar um pouco, né, o que nós já vimos neste canto. Então, aqui nós temos, né, duas ilustrações, né, uma muito mais recente, do Amos Nattini, né, do século passado, né, cerca de 90 anos atrás. Né, nós temos ali a representação do Amos Nattini, de Dante, Virgílio e Estácio, do lado de cá, ainda da Barreira de Fogo, com o anjo que está orientando os poetas, e afirmando que eles não vão poder ir adiante por outro caminho, porque não há outro caminho. Tem que atravessar o fogo. E depois, como eles não podem enxergar quando estão dentro desta barreira de fogo, eles vão seguir a voz daquele outro anjo que canta lá do outro lado para poder ir na direção certa. Então, o Amos Nattini colhe esse momento para representar, e depois a subida de Dante, dos três poetas, enfim, né, que aparecem lá numa posição intermediária, enquanto Dante dorme, os outros dois poetas também nos degraus da escada, e depois o momento seguinte, quando eles estão já lá no alto da escada, chegando ao paraíso terrestre. E de uma maneira semelhante, mas aqui, infelizmente, um pouco menos visível, porque é apenas um esboço, né? O Sandro Botticelli nunca concluiu estes desenhos, né? Então nós temos aqui também os três poetas que estão diante da barreira de fogo, depois tem que atravessá-la, depois sobem a escada e estão depois, no momento seguinte, lá em cima, já diante do paraíso terrestre. Então, assim nós abrimos esta leitura menos poética, menos bela, mas mais didática, né? Porque temos a tradução para comentar. Então começa assim, né? Assim como quando os primeiros raios vibra, lá onde o seu feitor o sangue espalhou, caindo Ebro sobre a alta Libra, e as ondas no Gange a nona são queimadas, assim estava o sol. Bem, normalmente Dante começa os seus cantos com essa descrição astronômica, com essa descrição panorâmica da natureza que está em volta, ou falando dos astros, da lua e do sol principalmente, mas também das constelações, né? E quando fala das constelações, principalmente Áries, porque o sol está em conjunção com Áries neste momento, né? Na história que Dante conta, nesta semana em que dura a sua viagem, o Sol está em conjunção com a constelação de Áries. É o momento do equinócio de primavera. O equinócio já passou há 2, 3 dias aqui, mas enfim, é esse momento do equinócio, então, Sol em conjunção com Áries. E ele faz esta descrição um pouco complicada para dizer que é mais ou menos 6 horas da tarde no purgatório. Então, o que ele está dizendo aqui? Assim como quando os primeiros raios vibram, então quando o Sol lança seus primeiros raios lá onde o seu feitor, o feitor do mundo, o feitor Deus, mas Deus feito homem, então Cristo espalhou seu sangue, onde Cristo morreu. Então, aqui, claro, a cidade de Jerusalém, mas Dante usa essa ideia da cidade de Jerusalém como ponto de referência um pouco mais amplo, né? Então, todo aquele território lá é mais ou menos 6 horas da manhã. Como Jerusalém está às antípodas do purgatório, ou seja, diametralmente oposta ao purgatório, lá são 6 horas da manhã, aqui no purgatório, 6 horas da tarde, está anoitecendo. E aí ele dá outras duas referências ainda para completar, né, o círculo, porque a Terra já era redonda naquele tempo. Então nós temos assim
né, a Terra redonda, você tem de um lado o Purgatório, do outro lado Jerusalém, do outro lado a foz do rio Ganges e o outro o Estreito de Gibraltar. Então ele dá esses 4 pontos de referência para nos localizar no tempo. Então ele diz: caindo o Ebro sobre a Alta Libra. O rio Ebro, na Espanha, está sob a constelação de Libra, da balança, que é oposta a de Áries. Né? Então, lá na Espanha, agora são meia-noite, e no rio Ganges, aproximadamente meio-dia. Ele diz ali, as ondas no Ganges são até a nona queimadas. A nona, aqui Dante faz referência às horas canônicas. As horas canônicas são contadas de 3 em 3. Então, a primeira hora canônica é a hora em que surge o sol. São 6 horas da manhã. Depois, a segunda hora canônica, das 9 ao meio-dia. Depois, a terceira, do meio-dia às 3 da tarde. Então, aqui, quando ele diz, as ondas no Gange, a nona são queimadas, o sol está forte, está no seu zênite, e vai queimar as ondas, ou seja, vai estar no ponto, na intensidade mais forte até mais ou menos as 3 horas da tarde. Tudo isso para dizer que horas são, né? Está acabando a tarde aqui no Purgatório. A noite já vai chegar, e quando a noite chega, né, eles não podem subir. Então ele diz, pelo que o dia acabava, quando o anjo de Deus alegre nos apareceu. Bom, esse anjo alegre, né, nem todos os anjos até agora pareciam alegres, né, mas este anjo, né, ele define especificamente o anjo alegre. Por quê? Talvez por ser o último, né, talvez por estarem chegando definitivamente ao final do processo de purificação. No nosso caso, o único que chega efetivamente ao verdadeiro processo de purificação é Estácio. Né? Mas Dante também não é o seu processo de purificação definitivo, porque Dante ainda não morreu, né? Não é só alma, então ele vai ter que voltar aqui e refazer esse processo posteriormente, depois da morte, mas também é uma alma purificada. E nós temos Virgílio, que também é uma alma, de certa maneira, pura, não qualificada para o paraíso, porque não foi batizado, não foi cristão, e Dante não usa nenhum dos seus expedientes para salvar Virgílio, né? Então Virgílio é uma alma pura, mas não qualificada, então não vai para o verdadeiro paraíso. Mas até o paraíso terrestre ele chega. Então, as 3 almas estão aqui no final do processo. Talvez por isso o anjo se demonstre alegre. E aí Dante continua, ele, fora da chama estava sobre a margem e cantava Beati mundo corde, com voz muito mais do que a nossa viva. Então esse é uma das bem-aventuranças, né, narradas por Mateus no discurso da montanha de Jesus, né, a quinta dela, se não me engano, em que ele diz beatos, ou felizes, ou bem-aventurados, e aí a tradução varia muito, né? Mas, enfim, bem-aventurados ou beatos os puros de coração, porque verão Deus. Né? Essa é a continuação, né? Então, beatos os puros de coração, ou felizes os puros de coração, porque verão Deus. E é justamente isso que vai acontecer na sequência para Estácio e Dante. E é claro que aqui ele fala da pureza, porque é o anjo da castidade, né, que se opõe à luxúria. Então, a ideia de pureza é fundamental aqui. Por isso, esse anjo fala, beatos os puros de coração. Depois, daí ele continua. Mas não se vai, ou seja, não se vai adiante, não se prossegue, se antes não morde almas santas o fogo. Entrai nele e ao cantar lá não sejais surdas. Nos disse quando dele chegamos perto. Pelo que eu fiquei tal quando o entendi, qual fica aquele que na fossa já foi colocado. Então Dante parece que demora um pouquinho para entender as palavras do anjo. Talvez o choque inicial tenha sido um pouco grande quando o anjo diz entrai no fogo. Não há outro caminho, né? Ele diz, não se vai adiante
se antes não se atravessa esta barreira de fogo. E aí Dante fica absolutamente estarrecido, né, em pânico, né, porque ele diz, quando o entendi, demonstrando que demorou um pouco para processar a informação, né, que ele também teria que entrar nesse fogo. E aí ele diz, fiquei tal qual fica aquele que já na fossa foi colocado. Bom, aqui Dante compara o seu terror ao imaginado, mas obviamente muito coerentemente imaginado terror daquele criminoso que foi condenado, ou talvez criminoso não, porque em geral criminoso, mas é que algumas vezes eles condenavam inocentes também, né? Mas enfim, digamos, o terror daquele que foi condenado a uma pena extremamente cruel, mas extremamente comum também nas cidades medievais, pelo menos nas cidades italianas medievais, que era um suplício tremendo, assim, hediondo, para aqueles que cometiam crimes muito graves. Eles eram colocados de cabeça para baixo dentro de um buraco e depois jogavam terra dentro desse buraco e esse condenado acabava morrendo por sufocamento, né, dentro do buraco de cabeça para baixo. Então, Dante imagina o terror dessa pessoa de cabeça para baixo lá dentro do buraco quando começa a cair a terra sobre ele e ele sabe que esse é o seu fim. Então, esse é o terror de Dante, né? E aí ele diz, com as mãos postas me protegia, olhando o fogo e imaginando fortemente humanos corpos já vistos acesos. Então, vejam, ele faz referência a duas situações extremamente violentas, agressivas, cruéis, né, tristes, né? Primeiro desse condenado que é colocado de cabeça para baixo no buraco e depois enterrado vivo, que era, como eu disse, uma pena para muitos criminosos que cometiam crimes graves. E aí, uma outra pena também bastante comum, extremamente cruel, mas muito comum na época de Dante, era queimar as pessoas em praça pública. Aqueles que eram condenados por heresia, mas também por outros crimes, por assassinato, por traição, por corrupção, enfim, dependendo da gravidade do crime, eles eram condenados a ser queimados em praça pública. E é claro que muitos desses condenados pela própria igreja, né, nos processos da Inquisição, então isso era algo bastante comum. E Dante, naturalmente, deveria ter a experiência de ver esses corpos, ou ver essas execuções públicas, tanto do sujeito que era enterrado vivo, né, isso se chamava em italiano a propaginazione, quanto desses que eram queimados. Então Dante compara o terror desses que estão para morrer com o seu terror diante da perspectiva de necessariamente ter que entrar no fogo. E aqui nós deduzimos, né, desta fala do anjo que esse atravessamento, ou essa travessia do fogo é necessária para todos, ou todas as almas que passam por ali, porque não há distinção nenhuma entre Estácio, que é efetivamente uma alma que foi purificada e que vai subir para o paraíso, Virgílio, que é uma alma, como eu já disse, pura, mas não qualificada para o paraíso, então vai atravessar, depois vai ter que voltar para o limbo, e Dante, que embora esteja purificado nesse processo de purgação e de aperfeiçoamento que ele realizou aqui, é uma alma que ainda não está destinada ao paraíso definitivamente. E vai com o corpo, não só a alma. Então não há distinção nenhuma. Os três têm que atravessar da mesma maneira. Então nós deduzimos que esse é o único caminho para subir até o paraíso terrestre. Bem, Dante então está
apavorado. E aqui nós temos mais uma das aquarelas do William Blake, né, bastante parecida com a primeira, né, não igual, mas bastante parecida, que mostra aqui as almas dentro das chamas. Voltaram-se para mim as boas escoltas, e Virgílio me disse: filho meu, isto pode ser tormento, mas não morte. Então, obviamente, Virgílio percebeu que Dante, para usar uma figura antitética ao fogo, Dante congelou diante desta perspectiva. Então, Virgílio, percebendo isso, diz: filho, isto pode ser tormento, mas não morte. Então, vai doer, mas você não vai morrer, tem que fazer. E aí ele lembra Dante de um momento em que também Dante entrou em pânico total, quando eles tinham que descer o abismo, o precipício, voando, né, nas costas do monstro Gerion, que representava a fraude lá no inferno. Então, Virgílio lembra esse momento: recorda-te, recorda-te, e se eu sobre Gerion te guiei salvo, que farei agora mais próximo a Deus? Então, para tentar animar um pouco Dante e dizer: é isso mesmo, né? Tem que fazer, mas não se preocupe, você não vai morrer. E ele diz: crê como certo que se dentro ao centro desta chama ficasses por bem 1000 anos, não te poderia fazer de um fio de cabelo calvo. Então, é isso que ele diz ali para cima, né? Pode ser tormento, mas não morte. Você vai sofrer, mas isso não vai te destruir, não vai queimar de verdade você. A sensação você vai ter, mas você não vai perder ali um fio de cabelo nesse fogo. E se tu talvez crês que eu te engane, claro que esse se tu talvez crês que eu te engane de Virgílio é só retórica. Virgílio sabe que Dante, a este ponto, não pode mais acreditar que Virgílio o engana. Então é só retórico esse. Se tu talvez crês que eu te engano, avança até ela e faz-te acreditar com as tuas mãos na borda dos teus panos. Então, avança até esta barreira de fogo e põe a borda da tua veste, né, do teu luco, põe a borda da tua túnica ali para ver como não vai queimar. E aí continua Virgílio tentando convencer Dante, né? Põe abaixo todo o teu temor, volta-te para cá e vem, entra seguro. E aí Dante, né? E eu ali parado e contra a consciência. Ou seja, a consciência de Dante, a razão diz, pode entrar, não só pode, deve, tem que entrar, é preciso, não há outro jeito. Então, para continuar, tem que entrar. Então, a consciência de Dante está certa. Ele ouve Virgílio, ele acredita em Virgílio, ele aceita todos os argumentos de Virgílio, mas o corpo não vai. Né? Ele está paralisado, então não consegue. E ele diz, né, enfaticamente, ali, né, e eu ali parado e contra a consciência. Bem, e aqui então nós temos, de uma certa maneira, como eu coloquei ali na nota, né, a última missão de Virgílio, que é convencer Dante a atravessar essa barreira de fogo. Quando me viu ficar ali parado e duro, um pouco perturbado, disse: ora vê, filho, entre Beatriz e ti está este muro. Bem, o que acontece aqui? Virgílio não conseguiu, apesar de toda a sua lógica, a sua coerência, a sua retórica racional, Virgílio não conseguiu convencer Dante. E até este momento, embora naturalmente tenha havido algumas divergências, alguns atritos entre Dante e Virgílio, Dante sempre confiou, acreditou, seguiu Virgílio. Ou seja, alegoricamente, Virgílio é a voz da razão. Então, a razão, né, no discurso de Virgílio, sempre convenceu Dante. Mas aqui, como nós vamos ver no final do canto, pelo discurso de Virgílio mesmo, os dois já estão equiparados. Dante não tem mais nada a aprender com Virgílio. A razão já foi conquistada, por assim dizer. Dante já se igualou a seu mestre. Então,
tendo-se equiparado a Virgílio, a razão não comanda mais, não é mais forte, não é mais alta, é igual. Então, Virgílio não é mais superior a Dante e nem suficiente para convencer Dante. Mas Virgílio, é claro, tem lá os seus 1.300 anos de experiência a mais do que Dante. Virgílio morreu no ano 19 a.C. Então, aqui nós estamos em 1.300, Virgílio tem 1.319 anos de limbo, que ele está lá no limbo, está lá com outros poetas, com outros filósofos, inclusive Platão e Aristóteles. Então, naturalmente, Virgílio terá aprendido algo a mais do que a simples razão. Ele sabe que, mais do que a filosofia, pode a teologia. Então, Virgílio, representando a voz da razão humana, vai utilizar, vai chamar em causa dois elementos fundamentais para convencer Dante: a razão divina, ou seja, a teologia, e o sentimento, o amor de Dante. Os dois elementos que convergem diretamente na mesma figura, na mesma pessoa, na mesma alma, Beatriz. Então é assim que Virgílio, com a sua além da razão, sabendo que a razão não explica tudo, Virgílio utiliza esses dois elementos, o sentimento, ou seja, o amor, e a teologia, a razão divina, para convencer Dante. Ambos, sentimento, amor e razão divina, unidos na figura de Beatriz. Por isso o nome de Beatriz é extremamente importante aqui, porque é o nome de Beatriz que vai tirar Dante dessa paralisia e vai fazer com que ele se convença, além do que já estava convencido racionalmente, ele se convença, como dizer, psicologicamente, emotivamente, a entrar no fogo. Bem, e aí, para representar essa mudança de Dante, que já se sentia, de uma certa maneira, já se sentia morto, ele se compara com dois condenados à morte, ali, né, o condenado a ser enterrado vivo e o condenado a ser queimado na fogueira. Ele, de uma certa maneira, sabendo que ele tem que entrar no fogo, ele já estava se sentindo um pouco morto. Então, aqui, ele lembra de uma dos mitos contados, de uma das histórias contadas por Virgílio, por Ovídio, no seu livro Nas Metamorfoses. É a história de Príamo e Tisbe. Bom, ele diz ali: como ao nome de Tisbe abriu os cílios Príamo à beira da morte e observou, quando a amora se tornou vermelha. Bom, depois ele continua, né? Então, qual é a história de Príamo e Tisbe? Eram dois jovens da antiga Babilônia que moravam em casas contíguas, divididas por um muro, e esses dois cresceram lado a lado, mas as famílias não se davam muito bem. E aí, claro, eles se apaixonaram, né, e cresceram e queriam casar, mas as famílias não permitiram. Então, eles resolvem fugir. Combinam, queriam fugir ao amanhecer de um determinado dia lá, e então, assim, cada um faz. Tisbe vai primeiro, eles combinam de se encontrar ao lado de uma fonte de água. E primeiro vai Tisbe. E Príamo se atrasa um pouquinho. Então, Tisbe vai, e quando ela chega lá, ela vê que está vindo um leão, ou uma leoa, depende da versão, que acabou de caçar, de comer a sua presa, e que está toda ensanguentada. Essa leoa vem ali à fonte para beber um pouco de água. E aí Tisbe foge e se esconde numa gruta. Mas quando ela está fugindo, o seu véu cai. E a leoa abocanha esse véu e rasga todo o véu, suja o véu de sangue. E aí a leoa vai embora, Tisbe fugiu, foi se esconder numa caverna, e aí chega Príamo. Quando ele chega e não vê Tisbe ali na fonte, mas vê o véu todo rasgado e sujo de sangue, vê as pegadas do leão, ele deduz que o leão
matou Tisbe e comeu. E aí, absolutamente arrasado, ele pega a sua espada e se suicida. Naturalmente, para ter a tragédia aumentada, ele não morre na hora. Ele enfia a espada no próprio peito e cai ali e está morrendo. Mas aí Tisbe volta. E quando ela chega, ela diz, fala lá, Príamo, Príamo, sou eu, Tisbe. E aí ele abre os olhos pela última vez, vê Tisbe ali e morre. E aí ela, desesperada, porque entende o que aconteceu, ela também pega a espada, tira a espada do peito dele e se suicida também. Então, claro, uma tragédia, né, que é muito mais antiga do que a história de Ovídio, né? Ovídio reconta essa história, que já era provavelmente de origem babilônica, depois passou para os gregos e passou para os latinos, e aí Ovídio conta também essa história. Ela tem inúmeras versões com algumas poucas diferenças, né? Bom, aí explica por que a amora é vermelha, porque digamos assim, esse mito é um pouco para explicar. Os mitos sempre têm a intenção de explicar o surgimento do mundo ou de algum aspecto da natureza, algum animal, alguma planta, enfim, a ação dos deuses. Este mito é usado para explicar por que a amora é vermelha. Então, diz que antes do suicídio de Príamo, a fruta das amoras era branca. Mas quando Príamo se suicidou e depois Tisbe também se suicidou ali, debaixo de uma amoreira, as raízes absorveram o sangue e depois esse sangue foi levado para os frutos e a partir daquele momento, não só aquela árvore, mas todas as amoreiras passaram a dar amoras vermelhas. Bem, aqui Dante lembra disso, né, só para dizer como ele se sentiu quando ele ouviu o nome de Beatriz, foi como quando Príamo, que estava morrendo, ouviu o nome de Tisbe e abriu os olhos pela última vez. Parece que Dante aqui se sentia morrendo e ao ouvir o nome de Beatriz, é como se ele acordasse, despertasse, abrisse os olhos. Só que Dante, naturalmente, não vai morrer, né? Muito pelo contrário, ele vai atravessar essa barreira de fogo e vai, a partir desse momento, simbolicamente, Dante inicia uma nova vida. E é justamente aqui, né? O ciclo se fecha, aquele ciclo que começou lá na floresta em que Dante estava perdido, a floresta do pecado, a floresta da perdição, em que ele encontrou Virgílio ao amanhecer, e depois atravessou com Virgílio o inferno e todo o purgatório. Este ciclo se encerra justamente aqui, na passagem desta barreira de fogo, ou, se quisermos, de uma outra maneira, dizer, o ciclo se encerra e recomeça um novo ciclo em uma outra floresta, que é onde eles vão chegar. Assim que atravessarem essa barreira de fogo, eles chegam no paraíso terrestre. Então, o paraíso terrestre tem ali o jardim do Éden, mas Dante entra e vai passear numa floresta. Essa floresta, ela é de todo modo oposta àquela floresta em que Dante estava perdido na quinta-feira. Porque aquela é a floresta do erro, da corrupção, da perdição, do pecado. E aqui o paraíso terrestre é a floresta do Éden, é a floresta da pureza, é a floresta da virtude, a floresta em que Deus criou os seres humanos puros, sem pecado. Depois pecaram, mas no momento da criação era a floresta, o jardim e a floresta totalmente puros. Então, este ciclo se encerra ou aqui nessa barreira de fogo, ou podemos considerar que na própria floresta. Com certeza, na floresta, ali vai se iniciar o novo ciclo de Dante, que é o ciclo do homem purificado, sem mais pecados. Então, ali inicia o novo ciclo, que vai ser daí a viagem de Dante, o testemunho da procissão alegórica, a procissão mística, que ele vai observar aqui no paraíso terrestre, e depois
a passagem para o verdadeiro paraíso. Então aqui a gente tem um encerramento de uma fase. E aí Dante só se anima a fechar esse ciclo, atravessar a barreira de fogo, ouvindo o nome de Beatriz. Então ele diz, assim a minha dureza feita mole, porque ele diz que ele estava duro, congelado, né, diante da perspectiva de ter que atravessar o fogo. Assim a minha dureza feita mole, me voltei ao sábio guia, ouvindo o nome que na mente sempre me retorna. Quer dizer, ele pensa sempre em Beatriz, então o nome que na mente sempre lhe retorna. E aí, Virgílio, nesse momento, entende que ele venceu, que ele convenceu Dante a atravessar o fogo. E aí Virgílio sorri e até usa de uma certa ironia. Né? Diz lá, pelo que ele sacudiu a cabeça e disse, como? Queremos ficar aqui? Né? Sendo irônico. Depois sorriu como a criança se faz quando vencida pelo pomo. Depois, dentro do fogo, antes de mim entrou, pedindo a Estácio que viesse atrás, que antes pela longa estrada nos dividira. Então vejam, Virgílio aqui até fez essa brincadeirinha, essa ironia, né, dizendo a Dante, como assim? Então nós vamos ficar aqui? Depois que ele percebeu que Dante já estava convencido, né? Mas vejam que ele não descuida de todo da sua função ainda de guia e de mestre. Ele vai na frente, vai guiando, mas vejam que desde que eles se encontraram com Estácio, sempre, Dante descreveu várias vezes em todos os percursos que eles fizeram, Virgílio vinha na frente, ou lado a lado com Estácio e Dante atrás, ou Virgílio na frente, depois Estácio, e Dante por último. E aqui parece que por uma certa precaução de Virgílio, ele pede a Estácio que viesse, que venha atrás. Então ele diz, pedindo a Estácio que viesse atrás, que antes pela longa estrada nos dividira. Então Dante não está, não ignora o fato, né, de que Estácio sempre estava atrás de Virgílio e Dante era o último. E aqui Virgílio pede para que Estácio venha atrás. Parece que para ter certeza que Dante não vai desistir, né? Não é o caso, mas enfim, né? É interessante. Bem, e aí Dante descreve a sensação que foi atravessar esse fogo. Ele diz, assim que entrei, em um fervente vidro teria me lançado para me refrescar. Tanto era ali o incêndio sem medida. Então vejam, a ideia que ele quer passar, que ele quer transmitir para o seu leitor ou o ouvinte da poesia, é que o calor ali era tão intenso que se tivesse uma piscina de vidro derretido, e eu não sei exatamente qual é a temperatura que precisa para derreter vidro, mas são centenas de graus. Então imagine, ele disse que teria se lançado dentro do vidro derretido, o vidro fervente, né? Então o vidro derretido, para se refrescar. Tal era a intensidade desse fogo que eles têm que atravessar. E aqui nós temos, nesta miniatura do Dante Urbinate, os três atravessando o fogo, né? Virgílio primeiro, depois Dante, depois Estácio. Mas vejam que Dante cria toda aquela expectativa imensa, né, antes ali, falando dos condenados, de como ele se sentia um pouco morto, tal, tudo isso, mas depois, efetivamente, a quantidade de versos que ele usa para falar do fogo é estes três, é esse terceto só, em que ele fala da sensação de estar queimando dentro desse fogo. Então é um daqueles momentos em que a gente tem o Dante com uma maestria muito grande, criando um suspense prolongado, intenso, mas depois, em vez de um verdadeiro clímax, ele nos dá uma espécie de anticlímax. Então ele eleva essa tensão e depois resolve de uma maneira muito, muito, muito rápida, muito, como dizer, muito simples, muito anticlimática mesmo. E é isso, né? Esse terceto. E depois ele diz, o meu doce pai, para confortar-me, só de Beatriz falando ia, dizendo, os seus olhos já me parece ver. Então, claro, Virgílio continua com a sua estratégia de fazer com que Dante se concentre somente na figura, na imagem, na ideia de Beatriz, que ele não pense em outra coisa para sentir um pouco menos intensamente o fogo.
E aí, como havia já dito o primeiro anjo lá, para que eles não fossem surdos à voz que ia cantar do outro lado, Dante diz aqui, guiava-nos uma voz que cantava lá, e nós, atentos só a ela, saíamos lá onde se subia. Então veja, aqui já saiu, pronto, acabou. A passagem foi realmente rápida. Né? Ele diz sem alongar muito nem o seu sofrimento, nem o discurso, né? Ele diz, saímos lá onde se subia. E aí o anjo vai falar, o anjo que está lá do outro lado, né? Vinde benedicti patris mei. Então ele usa parte do verso aqui em latim, né? Como quase sempre ele coloca no discurso destes anjos algo em latim. Então, venham abençoados do meu Pai. Soou dentro de um lume que havia ali, tanto que me venceu e olhar não pude. Então este anjo que está ali depois da barreira de fogo é tão luminoso que Dante não consegue fixar o olhar nele. E o anjo continua falando daí. O sol vai embora, acrescentou, e vem a noite. Não pareis, mas apressai o passo enquanto o ocidente não escurece. Então, o anjo dá essa informação, que na verdade não é nenhuma novidade, né? Eles já sabiam disso, mas talvez apenas para lembrar que eles não percam tempo, né? Porque a noite já está chegando, o sol está praticamente desaparecendo no horizonte, e assim que o sol desaparecer, eles não conseguem mais subir. Então o anjo pede para eles aproveitarem esse último resto de luz para poder começar a subir a escada que os leva até o paraíso terrestre. E aqui nós temos uma ilustração, um desenho, né, do Giuseppe Daniotto, de uma edição da comédia de 1784. Na verdade, não é uma edição da comédia, é uma edição da obra completa de Dante Alighieri, tanto que o título, né, se vocês forem ler ali, né, Purgatório 27, Dante Alighieri é o nome da obra, do editor Antonio Zatta, né, essa obra que foi toda a obra de Dante, ou quase toda a obra, pelo menos a ideia era que fosse toda a obra de Dante, publicada lá em Veneza em 1784, e aqui com o desenho do Giuseppe Daniotto, e estes 3 versos aqui desse terceto central ali, né, em italiano. Então aqui nós temos mais um desenho, né, esse aqui já bastante conhecido, né, do Federico Zuccari, do final do século XVI, para ilustrar o que Dante diz aqui, né? Direita subia a via por dentro da rocha, em uma direção em que eu cortava os raios diante de mim do sol que já estava abaixo. Então, eles estão subindo e o sol atinge Dante pelas costas. E de poucos degraus fizemos a prova que o sol se pôs. Pela sombra que se apagou atrás, sentimos eu e os meus sábios. Então, Dante vê, né? Claro que não tem mais sombra, então já está, o sol já se pôs. E antes que em todas as suas partes imensas tivesse o horizonte adquirido um só aspecto e a noite tivesse coberto todas as extensões. Então vejam, o sol já se pôs, mas ainda resta aquele pouquinho de claridade em que não se vê mais o globo solar, mas ainda há um pouquinho de luz refletida, né? Então não está ainda completamente escuro, né? É isso que Dante diz. Cada um de nós de um degrau fez leito, que a natureza do monte nos extinguiu a potência de subir mais e o deleite. Então, como nós já estamos acostumados, né, desde lá do antepurgatório, nós sabemos que assim que o sol se põe e vem a noite, as almas não podem subir, porque por uma determinação divina, eles perdem, as almas, né, perdem a vontade de subir. Não tem mais vontade, não tem poder de subir. Então, cada um deles deita num degrau. E aqui nós temos mais uma das representações do William Blake, que mostra Estácio deitado no degrau de baixo, Dante um pouco mais acima, e mais acima, Virgílio, que não dorme, né, está vigilante ali sobre Dante. E Estácio também não dorme. Aqui na representação do William Blake, a gente não pode saber se Estácio está dormindo, aparentemente sim, mas na verdade
segundo o texto de Dante, não, né? Porque as almas não precisam dormir. E aí Dante faz uma analogia um pouco rústica, talvez, que até é criticada, desde a sua época foi criticada, porque não é uma analogia muito delicada, muito bonita, não é muito refinada, mas talvez seja mais ligado, inclusive, aos textos das bucólicas do Virgílio, que tratam desse mundo rural, né, o mundo dos agricultores, especialmente dos pastores. Então, Dante traz esta imagem do rebanho que, durante o dia, debaixo do sol, as cabras param de se movimentar, ficam pastando e o pastor cuida. E à noite, as cabras dormem e os pastores não dormem, pelo menos não todos ao mesmo tempo, porque ficam cuidando das cabras. Então aqui Dante vai dizer ali, como estão ruminando mansas as cabras, anteriormente rápidas e audazes sobre os cumes, antes de estarem saciadas, quietas na sombra enquanto o sol ferve, vigiadas pelo pastor, que sobre o cajado apoiado a si e a elas repouso concede. Então aqui a primeira parte da analogia, né? Durante o dia, as cabras que primeiro correm, sobem, descem para lá e para cá, durante o maior calor do sol, procuram uma sombra, e aí se aquietam, e o pastor fica ali também descansando e só vigiando. E a segunda parte da analogia, aí já é durante a noite. E como o pastor que passa a noite fora e junto ao seu rebanho quieto pernoita, guardando-o para que a fera não o ataque, assim estávamos todos os três então. Eu como cabra e eles como pastores, enfaixados de um lado e de outro pela alta rocha. Então vejam aqui a crítica talvez a Dante, que não seja muito delicada a ideia, mas ele mesmo se coloca como cabra e Virgílio e Estácio como pastores. Ou seja, ele dorme e os dois não. Geralmente o que acontece é que um pastor não dorme cuidando de várias cabras. Aqui a cabra é uma, só Dante, e os pastores são dois, né, e não dormem. E a gente tem aqui uma representação aqui também do Giuseppe Machiavelli, de 1784, em que nós temos lá Virgílio lá em cima, acordado, e Dante e Estácio também, aparentemente, né, Dante e Estácio, ambos adormecidos. Mas a gente sabe que aqui é digamos assim, uma liberdade poética, estética do desenhista, porque Estácio também não dorme. Bem, dali pouco podia se ver de fora, porque eles estão aqui também o desenho aqui dá a impressão de que é muito aberto, né? Mas a descrição que Dante faz é que essa escada era ladeada por duas paredes, né? Ele diz aqui no verso de cima, enfaixados de um e de outro pela alta rocha. Então eles não podem ver muito do céu, mas né, dali pouco podia se ver de fora. Então eles têm uma visão bastante limitada do céu. Mas, por aquele pouco, eu vi as estrelas, mais claras do que seu habitual e maiores. Então, vi as estrelas mais claras e maiores porque ele está bem no alto do purgatório já. Então, mais perto das estrelas. Assim ruminando e assim olhando aquelas, me tomou o sono. Então vejam, para manter o léxico, manter o vocabulário no âmbito desta analogia, ele usa aqui o verbo ruminar como pensar, refletir. Então diz, assim ruminando, assim pensando, refletindo, e assim olhando aquelas, as estrelas, me tomou o sono. O sono que frequentemente, antes que o fato seja, sabe das novidades. Na hora creio que do Oriente primeiro raiou no monte Citereia, que de fogo de amor parece sempre ardente. Bem, então aqui, mais uma vez, ele chama em causa a mitologia. Então, ele para indicar a hora, né? Muitas vezes ele faz isso, né? Indica a hora falando de imagens mitológicas. Então aqui ele diz, creio, ele não tem bem certeza, mas creio que na hora em que vindo do Oriente, então de onde nasce o Sol,
os primeiros raios de Citereia, Vênus, a estrela Vênus, na hora em que os primeiros raios de Vênus atingiram a montanha do Purgatório, Citereia é da ilha de Cítera, que é uma das ilhas do Mar Jônio, em que havia um templo e um culto muito difundido da deusa Vênus, por isso Citereia, né? Da ilha de Cítera, que cultuava Vênus, ele chama Citereia a própria Vênus. Então ele diz, naquele momento em que os primeiros raios de Vênus, lembrando que Vênus é a estrela que precede o Sol, né? Vênus precede a aurora, portanto precede o Sol. Então ele diz, quando estava quase amanhecendo, os primeiros raios de Vênus, Citereia, atingiram o purgatório, jovem e bela, em sonho me parecia uma mulher ver, indo por uma terra, colhendo flores. Então aqui a gente tem a representação do Gustave Doré, do sonho de Dante. Ele sonha, nesse momento em que está quase amanhecendo, lembrando que era crença comum que os sonhos proféticos, os sonhos divinatórios, os sonhos que previam uma realidade, algo que iria acontecer, esses sonhos aconteciam neste momento imediatamente antecedente ao nascer do sol. Essa era uma crença difundida. Então, por isso, Dante localiza o seu sonho que temporalmente, neste momento em que o purgatório já está ligeiramente iluminado por Vênus, que precede o sol. Ele diz, uma jovem e bela dona me apareceu em sonho e ela colhia flores. Aqui a gente tem a representação do Gustave Doré, então, desta jovem e bela dona colhendo flores. E cantando, dizia, saiba quem o meu nome pergunta, que eu sou Lia, e vou movendo em torno as belas mãos para me fazer uma guirlanda. Porque me agrada o espelho, aqui me adorno, mas minha irmã Raquel nunca se afasta do seu espelho, sentada todo dia. Então aqui, Lia e Raquel. Na narrativa bíblica, Lia é menos bela do que Raquel, mas Lia é a mulher fértil, aquela que dá vários filhos a Jacó. E Raquel é a mais bela, mas não é fértil. Então, aqui a diferença da representação das duas, né? Lia diz, eu vou movendo em torno as belas mãos para me fazer uma guirlanda. Então, ela age, ela vai fazer algo com as suas mãos, ou seja, trabalha, é ativa, para construir uma guirlanda, para se adornar, para se tornar um pouco mais bela. E ela diz ali, porque me agrada o espelho. Então, porque ela gosta de se ver no espelho e se ver mais bonita do que normalmente é. Por isso ela age, ela é ativa, ela faz uma guirlanda para se enfeitar. E daí ela fala da sua irmã Raquel, que já é mais bela do que ela. E que, portanto, não precisa de enfeites. Sua irmã Raquel não faz nada, fica sentada o dia todo, só se olhando no espelho. Então, daqui é muito fácil derivar a representação alegórica das duas, né? Lia é a mulher fértil, aquela que faz, que produz, que age, né? Portanto, a mulher ativa, e Raquel é a contemplativa, é aquela que já é dotada de uma beleza e que se contenta com a sua beleza e que é alimentada pela própria beleza, porque ela olha no espelho o dia todo. Então essa representação aqui de Lia como vida ativa e Raquel como vida contemplativa é algo assim, o pão cotidiano dos cristãos da Idade Média, né? Todos sabiam isso, né? É uma alegoria assim, fácil, transparente, todos sabiam disso. E confirmando isso, Lia vai dizer, ela adora seus belos olhos ver, como eu adornar-me com as mãos. Ela o ver e eu o operar satisfaz. Então vejam, aqui é definido mesmo, para que não haja nenhuma dúvida de
do que essas duas mulheres simbolizam no sonho de Dante. A vida ativa, como uma primeira etapa, uma etapa necessária para se chegar à vida contemplativa, que é exatamente o processo representado também figurativamente na história de Jacó, porque Jacó quer chegar a Raquel, a mais bela, a mais perfeita, mas ele primeiro vai se casar com Lia, porque Labão, o pai das duas, primeiro lhe entrega Lia, e ele casa com Lia e vai ter vários filhos. Somente depois de produzir é que ele vai chegar até Raquel e vai se casar com Raquel. Então é um processo que de todas as maneiras, de todos os ângulos em que se olhar, levam a isso, a esta ideia de que é preciso passar primeiro pela vida ativa para depois chegar à contemplativa. É preciso agir, é preciso fazer para contemplar o que foi feito e, a partir disso, refletir, se aperfeiçoar e chegar à pura contemplação. Essa é a representação que bastante, digamos, fácil de se chegar, né, a essa representação. Bem, aí então ela já parou de falar, né, e Dante diz: já pelos esplendores antelucanos, que tanto aos peregrinos surgem mais gratos, quando tornando acampam menos distantes, as trevas fugiam por todos os lados, e o meu sono com elas. Bem, então ele diz aqui, né, pelos esplendores antelucanos. Aqui para Karine, que adora a etimologia das palavras, né, eu lembrei disso aqui, né, os antelucanos, o que significa isso, né? Vem do latim ante, que é antes, e lux, luz. Então, literalmente, antes da luz. Mas usado antes da luz do sol, antes da luz do dia. Então, antelucano é aquilo que precede o dia. Bom, ele fala aqui dos esplendores antelucanos. É um pouco o contrário do que ele havia dito agora há pouco sobre o pôr do sol. Quando ele diz que o sol já havia desaparecido, né, a bola de fogo do sol, né, o globo solar já havia desaparecido, mas não a luz totalmente. E aqui ele diz o contrário, né, o sol não havia reaparecido ainda no horizonte, então, o próprio sol não, a luz não era direta, mas já havia uma certa iluminação. Não diretamente o sol, mas a luz do sol. Então, esses são os esplendores antelucanos. Que ele diz que aos peregrinos, né, quando amanhece, os peregrinos que estão mais... quando estão voltando, acampam menos distantes de casa, então eles veem com muito prazer, né, o amanhecer. E daí ele diz, com esses esplendores, já fugiam as trevas por todo lado, e junto com as trevas, o sono dele fugiu também. Então está amanhecendo as primeiras luzes, mesmo antes de aparecer efetivamente o sol, e ele acorda. E ele diz, pelo que eu levantei, vendo os grandes mestres já levantados. E aqui é interessante que ele não vai comentar absolutamente nada do seu sonho com Virgílio e Estácio. Ele só tem o sonho. Bom, e esse sonho, o que representa isso? Por que ele sonhou com Lia e Raquel, que representam vida ativa e vida contemplativa? A maioria dos dantistas aqui vê que estas duas figuras são uma espécie de prefiguração das duas mulheres que ele vai encontrar agora, daqui a pouco, no próximo canto, já a primeira delas, as duas mulheres que ele vai encontrar no paraíso terrestre, que vão ser Matelda e depois Beatriz, representando, de uma certa maneira, Matelda, a vida ativa, e Beatriz, a vida contemplativa. Então, essas duas irmãs que aparecem no sonho, que efetivamente e sabidamente representam a vida ativa e a vida contemplativa, são uma prefiguração de Matelda, ativa, Beatriz, contemplativa. Beatriz representa a teologia. Então, contemplativa. Mas ele não comenta nada com os poetas, ele simplesmente acorda
E Virgílio já lhe diz isso. Aquele doce pomo que por tantos ramos procurando vai o cuidado dos mortais, hoje trará paz às tuas fomes. Então, claro, tem que interpretar aquilo que Virgílio diz, né? Mas o que ele está dizendo? Aquele doce pomo que o cuidado dos mortais vai procurando, Deus. Aqueles mortais que cuidam do próprio espírito vão procurando Deus. Então, como se fosse o alimento, né? O pomo aqui como um fruto, o alimento. Deus. E ele diz, hoje trará paz às tuas fomes. Então, hoje você será saciado desta fome de ver Deus. Hoje Dante verá Deus. Então, este é o bom dia de Virgílio a Dante. Virgílio, para mim, estas exatas palavras usou, e jamais houve prêmio que desse prazer igual a isso. Então, claro, Dante acorda, e Virgílio já lhe diz isso, é óbvio que Dante fica extremamente emocionado, satisfeito, comovido, né, pela confirmação, né? Ele sabe que ele está indo em direção ao paraíso, em direção a Deus, mas ouvir isso do seu mestre deve tornar mais sólida essa convicção. Então ele diz que ficou extremamente contente. Tanto querer sobre querer me veio de estar lá em cima, que a cada passo então ao voo me sentia crescer as penas. Bem, aqui ele diz, tanto querer sobre querer. Então, vejam que este segundo querer foi um querer racional, né? A confirmação de Virgílio, que é a razão que confirma que aquilo que ele, Dante, instintivamente já queria ver Deus, agora é confirmado por Virgílio, o que reforça o seu querer, porque agora ele sabe que é verdade. Então é racionalmente desejado, assim como instintivamente. Por isso, querer sobre querer. Né? Dante já está purificado. Agora que ele passou pela barreira de fogo, né, todo resquício de tendências pecaminosas foi queimado por esse fogo purificador. E por isso, o querer instintivo e o querer racional coincidem na alma e no pensamento de Dante. Como a escada toda sob nós foi percorrida e chegamos ao degrau superno, em mim fixou Virgílio os olhos seus. Bem, então vejam. Depois deste bom dia de Virgílio que diz, hoje o seu desejo será saciado, você chegará a ver Deus. E aí Dante se sente tão enlevado que ele quer correr escada acima, né? Que é quase, ele diz, a cada passo ao voo me sentia crescer as penas. Então é quase como se ele estivesse voando sem peso, batendo as asas que ele não tem, mas quase como se ele estivesse voando escada acima de tanto desejo e energia, né, que ele tem. E aí quando eles chegam no alto da escada, veja que eles não pisaram ainda no patamar superior da montanha do purgatório, onde está o paraíso terrestre. É no último degrau. Veja, ele diz, chegamos ao degrau superior. No último degrau, Virgílio para e fixa o olhar nos olhos de Dante, né? Olha nos olhos e vai começar esse discurso. Né? Ele diz, em mim fixou Virgílio os olhos seus e disse. E vejam, aqui vem então aquele discurso que eu falei para vocês, que é o último discurso de Virgílio, a última fala, as últimas palavras de Virgílio para Dante. Então, todo esse percurso que nós temos feito junto com Dante e Virgílio, desde o começo do inferno, em março de 2021, todo esse percurso que nós temos feito junto com Virgílio, Dante fez. Dante, a princípio, era um pecador quase irremediavelmente perdido na selva do pecado, e Virgílio vai lá salvá-lo, se apresenta, Dante quase cai aos pés de Virgílio, porque é o seu grande mestre, o seu grande modelo, o seu grande inspirador, em todos os sentidos, né, para a poesia e para a filosofia. Então, este é
mestre absoluto de Dante, ao qual ele jamais havia imaginado poder se igualar. Mas nesse percurso de aprendizagem intelectual, poética, estética, filosófica, moral, ética, enfim, esse percurso todo que ele fez com Virgílio, que ele tem aprendido tudo com Virgílio nesse percurso, chegou ao final. Este é o discurso de Virgílio, em que Virgílio vai, como eu disse antes, né, vai crismá-lo como um igual, vai confirmá-lo como um igual. Esse discurso começa aqui e é o último. Dante, personagem, não sabe ainda, né, mas nós já sabemos que este é o último discurso de Virgílio. Então, Virgílio aqui vai fazer um discurso retoricamente perfeito. Como começa? Ele diz: o temporal fogo e o eterno viste, filho. Ou seja, eu te levei pelo inferno todo, que é o fogo eterno, a punição. E aqui o fogo ele usa como um genérico, né, para todos os castigos, todas as punições. Então, o que ele está dizendo é: tu, filho, viste as punições eternas no inferno. E vieste a um lugar onde eu, só por mim, além não posso discernir. Então, Virgílio chegou ao seu limite. E como racional que é, consciente do seu limite, Virgílio é a voz da razão, e nós sabemos que no pensamento de Dante, a filosofia é absolutamente fundamental para o aperfeiçoamento global, geral, espiritual do ser humano. A filosofia e filosofia é entendida como ciência, como conhecimento de tudo, não só a matéria, a filosofia. Não, a filosofia era a ciência do conhecimento, de tudo. Então, Virgílio, que representa esse conhecimento global de poesia, de filosofia, de política, o conhecimento geral, todo conhecimento que se pode adquirir usando a razão. Virgílio tem esse conhecimento e repassou a Dante. Mas justamente porque Virgílio tem esta racionalidade extrema, ele sabe que há certas coisas que a razão não explica. E isso é a filosofia de São Tomás de Aquino, né? Há certas coisas que a razão não explica, mas pode intuir. Todo ser absolutamente racional intui, deduz que há algo a mais que resta sempre não explicado, inexplicado. E é somente algo superior à razão que vai poder explicar isso. Esse algo superior à razão é a revelação, é a teologia, é a ciência divina. Então, esse é o pensamento cristão, obviamente, de Dante, né? Que há algo que vai além da razão e que somente a ciência divina, a teologia, pode explicar. Virgílio, sendo a razão, sabe disso. Por isso ele diz aqui: chegamos a um lugar, e esse lugar é o paraíso terrestre, onde ele, Virgílio, a razão humana, não explica mais nada. A razão explica até ali. Dali para frente, é preciso recorrer a aquilo que excede a razão. Então, é a revelação, é a teologia. E aí ele faz uma breve análise do percurso, né? Ele diz: eu te trouxe aqui com engenho e com arte, ou seja, com ciência e com todo o conhecimento e a prática à disposição, né? Com todos os meios e métodos disponíveis à sua inteligência. O teu prazer agora toma como guia. Fora estás das vias ríspidas, fora estás daquelas estreitas. Então aqui chegou o limite do conhecimento racional, chegou o limite, ou melhor, não há mais diferença entre o desejo e a razão. Tudo aquilo que Dante desejar agora estará certo. Por quê? Porque Dante está puro. Dante é uma alma pura. Ele chegou àquele estado de perfeição humana possível
e, portanto, tudo aquilo que ele desejar agora é justo, é correto, é perfeito. Por isso, Virgílio diz, o teu prazer agora toma como guia. Dante não vai ter desejos deformados, deturpados. E aí ele diz, vê o sol que na fronte te reluz. Então, Dante está entrando, né, está ali no último degrau, né, só pôr o pé para cima que ele vai estar no paraíso terrestre. E ali o sol agora já brilha na sua fronte. Então ele é iluminado pela luz de Deus. Então aqui, obviamente, é absolutamente simbólico, né, este sol na testa de Dante. Vê a relva, as flores e os arbustozinhos que aqui a terra sozinha por si produz. Claro, aqui Dante, Virgílio está indicando, naturalmente, né, aquilo que tem diante deles, o jardim do Éden. Então, tudo ali se produz por conta própria, não precisa plantar. É como Deus havia criado, segundo a mitologia cristã, como Deus havia criado o jardim do Éden, em que não se precisava trabalhar, não precisava plantar, cultivar a terra, plantar, colher, tudo estava ali. E aqui ainda é assim, porque este é o jardim do Éden original. E aí Virgílio continua. Enquanto não chegam alegres os olhos belos que lacrimejando a ti ir me fizeram, sentar podes e podes andar entre eles. Então, lembra Beatriz, né? Ele diz, enquanto não chegarem, enquanto você, Dante, não chegar diante dos olhos de Beatriz, ou o contrário, enquanto Beatriz não vier até você com os seus belos olhos, que quando ela foi até mim, Virgílio, estavam lacrimejantes, porque, se vocês lembram, quando Virgílio conta para Dante, lá no começo do Inferno, que uma mulher apareceu, uma mulher vinda do céu, vinda do paraíso, apareceu a ele com os olhos cheios de lágrimas. Então era Beatriz que se entristecia, que chorava pelo fato de Dante estar perdido, né? Quase sem possibilidade de salvação. Então aqui Virgílio recorda daqueles olhos lacrimejantes e diz, enquanto os olhos de Beatriz não estiverem aqui diante de você, ou seja, enquanto ela não chegar, você pode sentar se quiser, pode ir passear se quiser, né? Pode andar entre as árvores, os arbustos, as flores. Você que sabe, o que te der vontade está certo e é justo. E aqui o final do discurso, né, esses 4 últimos versos que são realmente antológicos, né? Todo mundo sabe, porque é um momento de extrema comoção, né? Não esperes meu dizer mais, nem meu aceno. Livre, direito e são é teu arbítrio, e falha seria não seguir teu juízo, pelo que com coroa e mitra eu te consagro. Então, não esperes meu dizer mais. Realmente, Virgílio não dirá mais nada, nem mais uma única palavra. Né? Este é realmente o último discurso de Virgílio, ele não vai dizer mais nada. Aqui o meu aceno dá para entender de uma maneira como o meu consentimento. Esse aceno não é simplesmente um gesto, porque gestos de Virgílio nós vamos ver ainda no próximo, ou nos 3 próximos cantos, não, nos 2 próximos cantos, nós vamos ver ainda. Né? Virgílio ainda está ali, Virgílio sorri, Virgílio demonstra surpresa quando Dante olha para ele, assustado, porque vem uma procissão ali. Virgílio faz um gesto de surpresa, de que não sabe o que está acontecendo. Então, esse aceno não é para ser entendido nesse sentido. Esse aceno quer dizer consentimento, né? Para que Dante não espere mais nem uma palavra e nem o consentimento de Virgílio. Por quê? Porque eles estão iguais. Virgílio não tem mais, não está mais acima, não precisa consentir ou... Ele diz isso. Livre, direito e são é o teu arbítrio. Vejam que aqui ele amarra de todos os lados esta definição do que é o livre-arbítrio, né? A escolha, a possibilidade de escolha. Dante tem essa possibilidade de escolha, mas agora, como uma alma sanada, purificada, todas as escolhas serão justas. Então ele diz, o teu livre-arbítrio é direito e são. Ou seja, em todos os sentidos, direito
e são, sadio, não erra de maneira alguma. E falha seria não seguir teu juízo. Então, tudo aquilo que Dante sentir, pensar, deve seguir, deve fazer. Esta é um pouco a ideia de paraíso, né, aqui de Dante neste momento. Depois vai se aperfeiçoar um pouco mais, vai detalhar um pouco mais essa ideia, mas esta é a ideia de paraíso. Tudo aquilo, todos os desejos que ele tiver devem ser satisfeitos porque eles são justos. Então, nada melhor que isso, né, para definir o paraíso. Todos os desejos podem, devem e serão satisfeitos. E aí o último verso, né? Pelo que com coroa e mitra eu te consagro. Aqui tem um dos quadros das aquarelas, né, do Salvador Dalí, que representa justamente isso, né? Como se Virgílio estivesse efetivamente coroando Dante. Ali parece com uma coroa de louros, né, dos grandes poetas, mas Virgílio diz, eu te coroo, ou com coroa e mitra eu te consagro. Bom, o que é a coroa? É o acessório que se coloca na cabeça do rei, ou do imperador, enfim, do governante máximo. E mitra é o chapéu, né, uma espécie de chapéuzinho lá, ou do papa, ou dos cardeais, ou bispos, enfim, das altas autoridades da igreja. Mas aqui é claro que o sentido da frase de Virgílio é coroa do imperador máximo e coroa, chapéu, a mitra do papa, que são os dois máximos, né? Então, imperador e papa. É como se Virgílio dissesse, não há mais ninguém acima de você, então nem ele e nem mesmo Estácio, que é uma alma pura, não estão acima dele, estão abaixo dele. Então, Virgílio aqui, de uma certa maneira, coroando Dante como um seu igual, fazendo com que o discípulo se torne mestre, na verdade, imediatamente ele já está abaixo. Porque aquilo que eu já falei no começo, né? Dante continuará o seu processo de aperfeiçoamento. Virgílio não. Virgílio, este é o limite de Virgílio. Então ele volta para o limbo. Então, no momento em que ele coroa Dante como um seu igual, ele consagra Dante como um mestre igual a ele, na verdade, já está superado. Então, é muito bem construído esse discurso todo de Dante. Claro, a gente podia conversar até muito mais sobre o discurso, mas acho que está mapeado, né? Esse discurso de Virgílio é realmente uma pérola de retórica, porque ele é todo muito bem pensado, muito bem construído, né? E diz exatamente o percurso, né, de Virgílio junto com Dante, o sentimento de Virgílio em relação a Dante, aqui, inclusive, o respeito máximo de Virgílio, declarando Dante um seu igual, um mestre, e declarando, como dizer, que tudo aquilo que Dante desejar, pensar, quiser, é justo, é correto, é perfeito. Então, esta é a consagração definitiva de Dante, né? Virgílio o está crismando, o está confirmando. E aqui são as últimas palavras realmente de Virgílio. Depois Virgílio continua acompanhando ainda um pouco Dante, Estácio também, né, mas Estácio não conta muito, né? Na verdade, vejam que para Dante e Estácio, Dante não tem uma relação muito próxima, muito boa, digamos assim, né, muito produtiva com Estácio. Praticamente somente aquele momento em que Estácio explica sobre a criação da alma humana, é o momento em que há uma interação mais direta entre Dante e Estácio. Fora, claro, aquele momento inicial lá em que Estácio pergunta a Dante diretamente, não muito, se você lembrar, não muito delicadamente, né, porque parece que Estácio ficou um pouco irritado, desconfiado, quando Dante riu, porque Estácio estava elogiando Virgílio sem saber que tinha Virgílio diante dele. Então, a história dos dois ali, a relação dos dois começou não muito bem, com um pequeno atrito,
E depois não teve outras interações entre Dante e Estácio. Somente aquela quando Virgílio mesmo pede que Estácio explique sobre a geração da alma humana. Mas Estácio não liga muito com Dante, né? Não dá muito liga os dois ali, então depois Estácio desaparece, né? Depois que Virgílio, lá no canto 30, quando chega Beatriz e Virgílio desaparece, Estácio também, então a gente não sabe mais nada depois do Estácio. Mas, enfim, aqui a questão não é o Estácio, né? É essa despedida do Virgílio, que efetivamente não vai falar mais, só vai aparecer de longe, e não tem uma outra despedida. Veja que essa despedida de Dante, de Virgílio e Dante aqui, o autor Dante não a transforma numa cena patética, melodramática, não, nada disso. Ele faz com uma contenção muito clássica, né, com uma ideia de ponderação, de equilíbrio, né? É um discurso extremamente forte, potente de Virgílio, mas não é patético, né? Não tem patos, não é melodramático, não é exagerado, né? Então acho muito bonito esse discurso final de Virgílio. Bem, gente, então aqui com este discurso, as últimas palavras de Virgílio e esta aquarela que eu acho muito bonita, uma das imagens que eu mais gosto dessa série toda de 100 aquarelas que o Dalí fez para ilustrar a Divina Comédia, essa é uma das que eu mais gosto. Ela é mais figurativa, né? Então, com isso, nós encerramos este 27º canto, e no próximo canto, no 28º, nós vamos encontrar aquele personagem, ou aquela personagem extremamente misteriosa, interessante, que é a Matelda. É um encontro que vai, de uma certa maneira, unir dois mundos, dois momentos, duas fases diferentes de Dante, porque a gente tem aqui esta fase do poeta maduro, evoluído, que já superou a sua poesia de amor juvenil, o famoso Dolce Stil Novo, né, que Dante havia deixado para trás já com esta poesia da comédia, que é uma poesia sublime, uma poesia superior. Mas aqui nós vemos que não é bem... Esta não é toda a história, porque Dante, de uma certa maneira, volta ao Dolce Stil Novo, na descrição de Matelda, principalmente, mas enfim, na descrição, na relação ali com Matelda, a gente vê que Dante recupera aquele espírito do Dolce Stil Novo, unindo estes dois momentos da sua produção poética. E é muito interessante, é muito bonito. A partir daqui, apesar de ter uma certa dimensão ainda abstrata, teórica, dogmática, em que Dante vai inserir muito do seu pensamento cristão e do seu pensamento teológico mesmo, sobre teorias cristãs. Apesar disso, a poesia do final do Purgatório é uma poesia extraordinariamente profunda. Então, o próximo canto nós vamos ver que é um canto de uma beleza estética, de uma delicadeza muito grande. Então, espero que vocês todos estejam aqui semana que vem, né, na sexta-feira, no mesmo horário de sempre, para a gente conversar um pouco mais, finalmente chegando ao paraíso, ao verdadeiro paraíso terrestre ainda, né? Não o paraíso dos céus, mas já é o paraíso no próximo canto. Então, a gente se encontra no paraíso terrestre na semana que vem. Boa semana para vocês, boas leituras e até lá. Tchau, tchau.